Olá, irmãos e amigos da Igreja Batista Moriá. Assim como os nossos cultos presenciais aconteciam num mesmo horário, em horários determinados, às quintas-feiras às 19h30, aos domingos na EBD às 9 da manhã, ao domingo à noite às 18h30, o nosso culto online acontece da mesma forma. Existe uma equipe que se prepara para que o culto comece nos horários marcados. E nós esperamos nos encontrar sempre nesses horários marcados. Então convido a todos nesse instante para que a gente possa adorar o nosso Deus, orar ao nosso Deus e aprender mais sobre a palavra do nosso Deus. A Bíblia diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E nesse instante, a casa do Senhor é a casa de cada um de nós. Vamos adorar a Deus nesse instante? Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós, a começar em mim. Quebra corações para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor. Onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. A começar, A começar, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Vamos orar, irmãos? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais um dia de vida. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Nós também te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha ter misericórdia das pessoas que estão sofrendo, as pessoas que estão doentes, as pessoas também que perderam seus parentes, que o Senhor venha trazer o conforto e o consolo para essas pessoas. Pedimos, ó Deus, que o Senhor continue nos abençoando, nos guardando, nos livrando de todo o mal. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Ó Jesus, eu te amo. Ó Jesus,
te amo, pois aqui presente estás, com bondade, graça e paz. Ó Jesus, eu te amo, eu te amo. Ó Jesus, te agradeço. Ó Jesus, te agradeço, pois aqui presente estás, com bondade, graça e paz. Ó Jesus, te agradeço, te agradeço. Ó Jesus, eu te louvo. Ó Jesus, eu te louvo, pois aqui presente estás, com bondade, graça e paz. Ó Jesus, eu te louvo, eu te louvo. Boa noite, queridos irmãos. Que a graça do Senhor esteja com vocês e com todo o povo de Deus na face da terra. Vamos ler a palavra do Senhor. Êxodo, capítulo 21, de 2 a 6, e Deuteronômio 15, de 3 a 14. Vamos prestar atenção. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas no 7º sairá forro de graça. Se entrar sozinho sairá. Se tiver mulher, então com ele sairá sua mulher. E se o seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos dela serão de seu senhor, e ele sairá sozinho. Mas, se esse servo expressamente disser: eu amo a meu senhor, amo a minha mulher e a meus filhos, não quero sair livre. Então, seu senhor o levará perante os juízes e o fará chegar à porta, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. E quando libertares, não o deixarás ir de mãos vazias. Liberalmente fornecerás do teu rebanho e da tua eira e do teu lagar, conforme o Senhor teu Deus tiver abençoado, assim lhe darás. O nosso tema é a preservação da família. A preservação da família. A ideia principal que eu quero que você guarde na sua memória é a seguinte: para a preservação da família, 3 condutas são essenciais. Antes de prosseguir, eu preciso explicar um pouco esse texto. É um texto da lei de Moisés, que tinha a ver com pessoas que eram devedoras. Vamos imaginar um israelita de 30 anos de idade. Esse israelita é um homem empreendedor. Então ele entra no negócio de vender ovelhas. Ele vai a um fazendeiro e combina de levar ovelhas para vender. Ele pega 100 ovelhas para levar para a cidade onde ele venderá essas ovelhas.
Vendendo as ovelhas, ele trará o lucro para o seu fornecedor, para aquele fazendeiro que forneceu as ovelhas. Ele paga o fazendeiro pelas ovelhas e fica com o lucro dele. No caso, esse vendedor, esse israelita que foi vender as ovelhas, teve um problema. Os bandidos do deserto roubaram as ovelhas. E ele ficou sem as ovelhas e não pôde vender as ovelhas. E não arrecadou nenhum dinheiro. Ele vai ficar devendo o valor das ovelhas para o fazendeiro, dono das ovelhas. Então ele vai chegar para o fazendeiro e vai dizer: olha, eu levei 50 ovelhas, mas os bandidos do deserto roubaram as ovelhas. Eu estou te devendo. Eu não posso te pagar. A lei permite que eu me venda a ti. Então eu estou me oferecendo para você me comprar. E eu vou trabalhar como servo seu, como escravo, durante 6 anos. Depois de 6 anos, como a lei manda, então eu estarei livre. Este homem era solteiro. E ele se tornou escravo, solteiro. Ele vai trabalhar durante 6 anos para pagar a sua dívida. Isso estava na lei. Depois de 6 anos, ele seria liberado. Acontece que enquanto ele estava lá, nesses 6 anos, ele gostou de uma escrava. Ele era escravo e lá conheceu uma escrava e gostou dela. E pediu ao Senhor que concedesse que ele se casasse com ela. É bom lembrar que o senhor dos escravos era dono dos escravos. E ele mandava nesses escravos. Então ele concedeu aquela moça como esposa para o nosso personagem, o nosso israelita. E ele se casa com essa moça. Então é um casal de escravos. São 2, marido e mulher, 2 escravos. E a mulher tem filhos, um menino e uma menina. Essa mulher é propriedade do fazendeiro, porque os escravos são propriedades do seu senhor. Quando se passaram os 6 anos, chegou o dia desse israelita ser livre. E o fazendeiro o chamou e disse: olha, passaram 6 anos, agora você tem o direito de ir embora. Você vai livre embora. E aí, o impasse. Ele vai embora, a mulher não pode ir com ele, porque ela é escrava do seu senhor, e os filhos dela também são escravos do seu senhor. Ele está livre, mas a mulher dele, a esposa dele, não está livre, e as crianças não estão livres. Agora ele não é mais escravo, porque o tempo da escravidão dele passou. Mas a esposa dele é escrava, e os filhos são escravos. Então ele era um homem livre, cuja esposa era escrava e cujos filhos também eram escravos. A possibilidade dele, ele tinha algumas possibilidades. Por exemplo, ele poderia ir embora, deixar a mulher lá, na fazenda. Quando ele fosse embora, o texto diz que o seu senhor, aquela pessoa para quem ele havia trabalhado, não poderia deixá-lo ir de mãos vazias. O texto diz: quando o libertares,
não o deixarás ir de mãos vazias. Liberalmente o fornecerás do teu rebanho e da tua eira e do teu lagar. Conforme o Senhor teu Deus tiver abençoado, lhe darás. O mandamento de Deus era que se um homem trabalhava 6 anos como escravo e chegava o dia dele ir embora, o senhor, dono da fazenda, tinha que dar presentes para ele. Ovelhas, cereais e vinho. Suponhamos que esse fazendeiro era muito rico. Suponhamos que ele possuía 3.000 ovelhas. Agora chegou a hora do escravo ir embora. E ele, sendo um homem generoso, gostava do escravo, ele disse, olha, você vai embora, mas eu tenho que te dar algumas coisas. Eu vou te dar 30 ovelhas e vou te dar tantos quilos de cereais e tantos barris de vinho. É o que eu tenho que te dar para você ir embora. O impasse se criou porque, se ele fosse embora, ele levaria aqueles donativos, ele poderia vender as ovelhas, poderia vender o vinho e os cereais e começar a vida nova. E podia até ficar rico. Isso era bom. Mas ele não queria deixar a família. Ele era livre agora, candidato a ganhar vários bens, mas não podia levar a esposa e os filhos. Pela lei, a esposa e os filhos pertenciam ao seu Senhor. Então o que ele falou? Ele chegou para o Senhor e disse assim, Senhor, é o seguinte, eu gosto de você, eu gosto daqui, eu gosto da fazenda, eu gosto do trabalho aqui, eu amo minha esposa e amo meus filhos, eu não quero ser livre. Eu não quero ser livre. Eu quero ser escravo para sempre, mas eu preciso ficar com a minha família. Eu vou aceitar, continuar escravo, não vou embora, não vou ser livre, não vou receber os bens que você tem para me dar, mas eu amo minha esposa e amo meus filhos, vou ficar com eles. Então, o Senhor diz, então vamos legalizar isso. Se você quer ficar aqui, você, pela lei, você iria embora. Você quer ficar, então vamos legalizar isso. Eles iam ao juiz e ele falava, olha, esse é meu escravo, chegou o tempo dele ir embora, mas ele tem esposa e filhos, ele não quer ir embora. Ele quer continuar escravo. Aí o juiz falava, então vamos legalizar. Você trouxe a sovela? Sovela era um instrumento de perfurar. Era um instrumento que até hoje os sapateiros usam para perfurar couro. Não era uma agulha, era um instrumento bem grosso. E então eles cumpriam o ritual. Aquele homem que estava aceitando ser escravo para sempre, encostava a sua cabeça no batente da porta. E o senhor dele, o dono do escravo, furava a sua orelha com essa sovela. Era um furo grande e sangrava. E ali naquela orelha furada, ele colocava uma argola. Aquilo era uma marca que ele ia carregar para sempre, dizendo para todo mundo que ele era um escravo até o fim da vida. E ele aceitou essa condição para continuar com a sua família. Pois bem, o nosso tema é que o nosso tema geral é a preservação da família. E a ideia principal é que para preservar a família, pelo menos 3 condutas são essenciais. Que nós aprendemos com esse israelita
que eu imaginei, que era o israelita que estaria cumprindo os princípios da lei. Então nós temos aqui, nessa história contada, 3 condutas que são necessárias, são essenciais para se preservar uma família. Primeiro, para a preservação da família, é necessário que haja investimento. Primeiramente, investimento material. O texto diz: se comprar um servo hebreu, 6 anos te servirá, mas no 7º sairá forro. E quando o libertares, não o deixarás ir de mãos vazias. Literalmente o fornecerás do teu rebanho, da tua eira e do teu lagar. Então, se o Senhor vai liberar o servo, porque já chegou a época, passaram-se os 6 anos, ele precisa ir embora, o Senhor não pode deixá-lo de mãos vazias. Vai dar uma oferta dos rebanhos, dos cereais e do vinho. Quando esse israelita abriu mão desses bens, quando ele abriu mão das ovelhas, dos cereais e do vinho, ele estava investindo na sua família essas ovelhas, esses cereais e esse vinho. Então, ele estava investindo na família. Aquelas coisas que ele podia ficar para ele e vender e ficar com bom dinheiro no bolso, ele deixou de receber para ficar com a sua esposa. Então, indiretamente, ele investiu bens materiais na preservação da sua família. A família é formada de pessoas. Pessoas têm carências, pessoas têm necessidades materiais. E manter a família, preservar a família, é suprir a família, é investir na família elementos materiais que permitem a essa família permanecer viva. Então é preciso um investimento material. Sabemos de famílias onde o marido compra roupa de grife, compra perfume de grife, ele viaja, faz viagem de férias, quer dizer que ele prefere investir nele. E muitas vezes não investe no filho, não investe na esposa, ele não investe na sua família. Mas essa é uma conduta essencial, investir. E muitas vezes esse investimento é investimento de coisas materiais. Ele tem que investir na sua família para preservar a roupa dos filhos, o dentista dos filhos, o médico da esposa, a roupa da esposa. Ele precisa investir. Então, investir na família é uma conduta essencial. Ter família é investir. Não se pode ter uma família sem ter gasto com essa família. Ele precisa investir. Então, este moço investiu coisas materiais na sua família. Porque para ter a família, ele abriu mão das ovelhas, dos cereais e abriu mão do vinho. Por outro lado, é necessário também um investimento emocional. As pessoas de uma família, a esposa e os filhos, não têm apenas carência de dinheiro e de comida. Elas também têm carência de afeto. Então é carência emocional. Este homem, esse nosso israelita, ele diz: eu amo a minha esposa, eu amo os meus filhos. Quem declara isso vai ter um comportamento tal que vai permitir a ele suprir de afeto, suprir de amor a sua família. Ele disse: eu amo minha mulher, amo meus filhos, eu não quero ser livre. Eu estou investindo na minha vida. Se a minha família está na escravidão, eu também vou ficar na escravidão. Se a minha esposa é escrava, eu também vou ser escravo. Se os meus filhos são escravos, eu também vou ser escravo. Porque eu os amo. O amor é o principal investimento, digamos, emocional. Tenho ensinado, vou repetir um pouco,
que o amor implica em interesse. Esse homem tinha interesse na esposa. Preferência, ele podia arranjar outra esposa, mas ele preferiu ficar com aquela, ele podia ficar bem de vida e arranjar uma linda esposa, até rica, mas ele preferiu aquela esposa escrava. Ele agiu em seu favor. Agiu em seu favor porque lutou para ter a sua família. Pois bem, para o envolvimento emocional, é necessário então dedicar tempo. O tempo dele agora é o tempo da família e o tempo do seu Senhor. Uma vez eu tive que atender um pastor, ainda jovem, e ele tinha várias sequelas da adolescência. E precisava de aconselhamento, precisava de ajuda. Ele era um pastor, mas ele não estava bem. Ele veio conversar comigo. Quando ele falou da adolescência, ele falou assim: meu pai era pastor da igreja. Ele se dedicava à igreja. Ele era capaz de dar tempo para 500 pessoas da igreja. Ele não dava tempo para mim. Eu era muito revoltado por causa disso, porque eu me sentia um estranho. Parece que meu pai cuidava de todo mundo e não cuidava de mim. E eu fiquei revoltado. Essa foi a razão por que eu passei a usar droga. Para tentar aliviar a minha frustração pelo comportamento do meu pai. Há também uma outra conduta que é a solidariedade. Esse nosso personagem, ele escolheu ser escravo para ficar solidário com a sua família. A solidariedade é aquela capacidade que nós temos de ficar do lado do outro e apoiar o outro. Agora, na pandemia, a gente sempre vê falar de solidariedade. É aquele que pensa no que sofre, naquele que não tem comida, naquele que não tem alimento, e procura suprir isso. Isso é solidariedade. Este homem é solidário. Se a minha família, se a minha esposa é escrava, meus filhos são escravos, eu sou solidário, eu também vou ser escravo. Se a família é escrava, o líder dessa família também é escravo. E solidariedade é uma ação voluntária. Depende de decisão. Depende de boa vontade. Eu quero ser solidário à minha família que sofre na escravidão. Eu também serei escravo. A segunda conduta que eu acho que é essencial para a preservação da família é que é necessário que haja disposição para o sofrimento. Há uma fantasia, um sonho, segundo o qual as pessoas se casam para ser felizes. Quando eu aconselhava noivos, aconselhava casais que estavam para se casar, eu perguntava: por que você vai se casar? Por que você vai casar com Hamilton? Ah, pastor, eu sinto que ele me fará feliz. Geralmente era isso. Ah, eu serei feliz com ela, eu sinto que ela me fará feliz. Eu sinto que ele me fará feliz. Então, essa fantasia que a gente casa para gozar a vida. Mas não é assim. O casamento tem seus desconfortos, a família tem seus desconfortos. O comportamento da esposa é desconfortável, o comportamento dos filhos é desconfortável. O nosso comportamento é desconfortável. Então nós somos sujeitos a sofrer por sermos casados. O texto diz assim: então seu Senhor o levará perante os juízes e o fará chegar à porta, e o seu Senhor lhe furará a orelha com uma sovela,
e ele o servirá para sempre. Aquele gesto de furar a orelha era um gesto definitivo. E ele sabia disso. Quer dizer, ele não quer, eu não vou ser escravo para ficar com a minha família um tempo, depois não quero mais ser escravo. Ele não podia fazer isso. Eu quero ser escravo, eu vou ser escravo para ficar sempre, para sempre com a minha família. E isto é um sofrimento. Podemos analisar pelo menos 2 tipos de sofrimento. Primeiro, sofrimento físico. Furar a orelha com uma sovela trazia sofrimento. E é interessante que a pessoa, aquele homem, nosso herói, que ia ser escravo para sempre, ele encostava a cabeça no umbral, no portal, no umbral da porta, e ali a sua orelha era furada. Sangrava, porque o instrumento era um instrumento grosso. E esse sangue corria pelo umbral da porta. Isso lembra a saída do povo de Israel do Egito. Quando o povo de Israel saiu do Egito, um cordeiro era morto e o sangue dele era colocado na porta. Então esse homem está fazendo um ato de sacrifício. O cordeiro da Páscoa era morto e o seu sangue era aspergido na porta, nos umbrais da porta. E agora esse homem está aceitando um sacrifício semelhante. Assumir a família, assumir os filhos, assumir o lar, exige um sofrimento físico. Quando eu era criança, meu pai cuidava de nós. E ele trabalhava bastante para sustentar a família. Eram filhos, vários filhos menores, que precisavam de comida, roupa, calçado, caderno para a escola, livro para a escola. E meu pai às vezes trabalhava cortando com a foice no roçado, às vezes com o machado derrubando árvores. Ele ia cedo para o trabalho e trabalhava o dia inteiro. Meu pai tinha as pernas cheias de cicatrizes, porque no início, quando nós não tínhamos condições, meu pai não tinha uma bota para ir para o trabalho. Então, no meio do mato, cheio de espinhos, farpas, ele trabalhava. Ele cortava mato, ele derrubava árvores. E durante toda a vida dele, ele tinha as pernas cheias de cicatrizes que machucavam nas pontas de pau e nos espinhos. Várias vezes ele foi picado de cobra. Parece que com o tempo ele adquiriu imunidade. Então, no final, ele era picado de cobra e já não sentia nada. Mas, no fim da semana, ele vinha com o saco de compras que havia feito no mercado ou na venda. Aquilo era um sofrimento em nosso lugar. Era o sofrimento que ele padecia para que nós não padecêssemos de fome e nem de frio. A preservação da família exige a disposição. Há uma parcela de sofrimento que o marido tem que assumir, toda a família. Há uma parcela de sofrimento que a mãe tem que assumir. Ficar a noite inteira cuidando de uma criança com febre, sem poder dormir, cuidando de várias crianças. Ela sofre. Mas isto é um mecanismo para preservar a família. Há também esse sofrimento também tem que ser considerado
como um sofrimento contínuo. Ou seja, nós vamos ter dificuldades do dia do nosso casamento até o dia da morte de um dos dois. E esse sofrimento é para sempre. O texto diz que aquele escravo que furou a orelha está dizendo que agora ele é escravo para sempre. O casamento é um investimento, é um envolvimento para sempre. Eu assumo o meu papel de cuidar de uma família e vou cuidar enquanto eu viver. Eu não vou abandonar a minha família. Seria prejuízo. Lá em Carapicuíba, onde eu trabalhei, havia um homem que reclamava da família. Ah, minha mulher não me valoriza, meus filhos não me obedecem, é sempre reclamando. Quer dizer, ele não aceitava o sofrimento inerente à vida familiar. Os adolescentes, as crianças, têm um tempo que elas não ligam muito mesmo para o pai. A esposa nem sempre agrada, em vários sentidos. Então, um dia, ele resolveu sair de casa. Arranjou uma outra mulher e foi embora de casa. O tempo se passou, passaram cerca de 3 anos. Aí um dia, um filho chega em casa, já um filho adulto, trabalhando, e falou: mamãe, nós precisamos buscar o papai. Papai teve um derrame, está na cama, e a mulher que estava com ele o abandonou. Na hora de colocar fraldão, na hora de dar comida na boca, na hora de dar banho na cama, ela não deu. E ele estava lá amigo, ele telefonou para esse filho, pedindo pelo amor de Deus, socorro. E a família concordou. Buscaram ele, levaram para casa. A família que ele havia desprezado agora está cuidando dele. E trouxeram ele para casa e cuidaram dele. Só que o carinho, o amor e o respeito nunca mais foram recuperados. Ele agora é tratado para não morrer na rua, não porque ele era amado, porque ele não se fez amado. Então, quando aquele escravo fura a sua orelha, o texto diz: agora você furou a orelha, você é escravo para sempre. Enquanto sua família existir, você vai cuidar dela. A esposa é escrava, os filhos são escravos, eu também sou escravo. E é assim que nós vamos viver. E uma terceira assertiva é que para a preservação da família é necessário que haja disposição para uma humilhação social, uma postura de humilhação. Por quê? Esse escravo, que agora tem uma argola na orelha, por onde ele fosse, iriam zombar dele. Está vendo aquele cara ali? Olha a orelha dele. Aquele é um escravo para sempre. Porque muitas pessoas tinham uma escravidão temporária. Era escravo por um tempo. Mas esse que furou a orelha, não. Era para sempre. Primeiro ele teve uma chance, foi escravo 6 anos. Era uma escravidão temporária. Agora não. Agora é escravidão para sempre. E por onde quer que ele passasse, ele seria desprezado. Ele seria maltratado. E ele sabia disso. Andando pela rua, as pessoas zombavam dele, criticavam dele, consideravam aquele homem como uma pessoa inferior, sujeita a zombarias, sujeita a desprezo. Então, os problemas familiares, eles têm que ser considerados como problemas que vão ter que ser enfrentados até a morte. Muitas famílias dizem assim: quando os meninos crescerem, eu largo meu marido. Fico com ele porque os meninos são pequenos. Então, existe essa coisa. Mas os mecanismos essenciais para se preservar uma família estão aí. Investimento, sofrimento e humilhação. Abrir mão do prazer pessoal.
abrir mão do próprio prazer. Eu costumo fazer palestras, esse ano não vai ter por causa da pandemia, para empresários. Um amigo meu me chama para fazer palestras para empresários sobre família. Como é que eles podem ser empresários super ocupados, com muita responsabilidade na empresa, e ao mesmo tempo ser um bom chefe de família? Essa é a tônica. Como é que você pode ser empresário com muitas atividades e ainda assim ser um bom pai, ser um bom marido? Como é que pode isso? E quando eu discuto essa questão com eles, são empresários, gente rica, lá no estacionamento os carros são todos carros de luxo, né? E quando eu falo para eles isso, eu digo, vocês estão cuidando da empresa, mas a empresa não é até que a morte os separe. Mais cedo ou mais tarde você vai ter que deixar essa empresa. A família é o nosso maior patrimônio. O nosso maior patrimônio não é a nossa empresa, eu falo para eles. O seu maior patrimônio são a esposa e seus filhos. Aí eu digo para eles, você se dedica aos seus empregados, aos seus colaboradores, conversa com eles, não conversa com seu filho, não conversa com a sua esposa. Mas se algum dia você for para a UTI, os seus sócios não vão lá te fazer companhia. Seus empregados não vão lá te fazer companhia. E o dinheiro que você tem na sua empresa não vai confortar o seu coração. Quem vai confortar o seu coração é o seu filho, é o seu neto ou a sua esposa. E quando eu falo isso, alguns deles choram. Choram porque eles sabem que quando deixaram a esposa, eles perderam uma grande bênção, um grande privilégio. Eles perderam o seu maior patrimônio. Portanto, o texto que lemos nos permite refletir sobre as condições de conduta nossas, que permitem preservar a família. Agora, na pandemia, a gente ouve falar que os problemas de família aumentaram. Há mais violência nas famílias, há mais descontentamento e até separações. No entanto, a família é o nosso grande patrimônio. E nós devemos cuidar das nossas famílias. A mãe é a mulher virtuosa que ama e cuida do marido, que ama e cuida dos filhos. Os filhos são esclarecidos, são obedientes. E o marido é aquele marido e pai, forte, presente, bondoso e confiável. Que Deus abençoe vocês e as suas famílias e que dê sabedoria para tomar as condutas próprias para que suas famílias sejam preservadas com saúde e alegria. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém. Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar o teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. Até que ele venha, até que ele venha, que
que